Abre suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Nós vamos ler alguns versículos salteados. Atos, capítulo 27. Nós vamos ler alguns versículos salteados. Nós vamos ler no livro de Atos 27 e 28. Glória a Deus, para nós entendermos o que Deus quer falar conosco nesta noite. Amém? Glorificado é o nome do Senhor. Todos acharam que um amém? Atos, capítulo 27. Eu vou falando o nome dos versículos e vou lendo. Vamos ler primeiro o versículo 1. Atos 27, 1. Todos acharam? Nos diz então a palavra do Senhor: como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregado Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. O versículo 4: e partindo dali, fomos navegando abaixo de Egito, porque o vento era contrário. Versículo 7: e como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Sírio, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo a Creta, junto ao Salmona. Versículo 11: mas o centurião cria, mas no piloto e no mestre do que dizia Paulo. Versículo 13 e 14 e 15: e soprando o vento sul, brandamente lhe pareceu terem já o que desejava, e fazendo-se de vela, foram muito perto, costeando Creta. Mas não muito depois deu nela um terremoto, chamando Euroclão, e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar com o vento, dando de mão a tudo, nós deixamos ir à toa. Versículo 18: andando nós, agitados por um vento, veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. Versículo 23: porque essa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Versículo 31: disse Paulo ao centurião e ao soldado: se este não ficar no navio, não poderá salvar-vos. Versículo 42 ao 44: então a ideia do soldado foi que matassem os presos para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhe estorvou neste tempo, e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e os demais, uns em almas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu, que todos chegaram em terra e salvo. Capítulo 28, versículo 3: e havendo Paulo agitado uma quantidade de vidas, e pondo-as no fogo, uma vírgula fugindo do calor, lhe acometeu a mão, e os barcos, vendo-lhe a vírgula pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não deixa viver. Versículo 5: mas sacudindo ele a vírgula do fogo, não pareceu nenhum mal. Versículo 8: aconteceu estar pecando enfermo de febre, e desinteria o pai público, que Paulo foi ver, e havendo dado todas as mãos sobre ele, eu os louvo. Versículo 31 do capítulo
entendermos a mensagem um pouco melhor essa noite. Vamos orar. Após a oração, nós vamos apresentar os nossos irmãos visitantes que estão nos honrando com a sua presença nesta noite. Senhor Deus, meu Pai, aqui estamos, ó Deus, diante da tua presença, ó Pai, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, Deus, primeiramente, ó Pai, pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, e diante da tua presença, ó Pai, que nós estamos aqui nesta noite, ó Pai. Senhor Deus, eu venho agradecer, ó Pai, por essa oportunidade, porque, ó Pai, se estamos aqui não é porque merecemos, se estamos aqui, ó Pai, é pelas tuas infinitas misericórdias. Senhor Deus, abençoa, ó Pai, a cada vida, ó Pai, abençoa essa palavra, da qual acabamos de ler nesta noite, ó Deus, que o Senhor Deus venha falar, ó Pai, em cada coração, que o Senhor venha falar, ó Pai, em cada vida, ó Pai, e que o teu poder, ó Pai, venha entrar em cada vida nesta noite, que o teu Espírito Santo venha fluir, ó Pai, em cada vida, ó Pai. É o nosso pedido, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém? Podemos assentar e glorificar o Rei Jesus com as palmas nesta noite. Amém? Nós vamos apresentar os nossos irmãos visitantes que nos honram com a sua presença nesta noite. A nossa irmã Michele, quem é a nossa irmã Michele? Ali está a nossa irmã, seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo. A nossa irmã Laudiceia, que a nossa irmã está lá, seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo. O nosso irmão Adalberto, que é o nosso irmão Adalberto, está ali, seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. A nossa irmã Paula, que é a nossa irmã Paula, está ali, seja bem-vinda. Nosso irmão Eli está ali, seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. E o nosso irmão Michael, né, que eu creio que está lá na escolinha. É isso? Ela está ali. Amém? E Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus Cristo. Fiquem à vontade, vocês estão na casa do Pai, para juntos nós glorificarmos ao Deus Criador dos céus e da terra. Irmãos, essa passagem da qual nós acabamos de ler, uma passagem bastante interessante, eu li vários versículos para nós entendermos o conteúdo da mensagem. E na hora que eu estava meditando nesses capítulos na minha casa, Deus me mostrou algo que eu quero transmitir para a igreja nesta noite. Nós vamos começar com o chamado de Paulo. Se você for ler a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9, e o versículo 1 a seguir, você vai ver quando Deus chamou Paulo. Paulo, ainda sendo Saulo, ele estava no seu coração com uma grande ira, uma grande fúria, e ele se levantava contra todos aqueles que se professavam o nome de Jesus. E
não surge algo na minha, na sua vida, então nós olhamos para dentro da Bíblia Sagrada e vemos que Deus tem um plano na vida de Paulo, assim como Deus tem um plano na minha e na sua vida. Mas não pode errar, não pode buscar a presença de Deus, porque a vitória nos vai entregar em nome de Jesus Cristo. O versículo 7 nos diz: é como por muitos dias navegássemos vagarosamente. Olha que coisa interessante, que quantas vezes eu já ouvi pessoas, até mesmo cristãs, elas pegarem e falaram: eu vou sair da igreja, porque quando eu estava lá fora no mundo, muitas coisas davam certo para mim, e agora não está dando certo. Por quê? Porque Satanás ele não luta contra o reino dele, ele não luta com aquilo que já está dando certo. Se eu e você nós decidirmos lutar contra as potestades do inferno, automaticamente nós estamos travando uma guerra. Só que nessa noite eu tenho um recado de Deus para você. Essa guerra você não terá que pelejar, basta você crer, basta você confiar que do outro lado você vai chegar em nome de Jesus Cristo. E a Bíblia Sagrada nos diz que ele estava indo vagarosamente. Notamos que muitas vezes, eu e você, quantas vezes nós não oramos a Deus para que Deus não podia ser mais rápido na nossa vida? Deus não podia ser mais rápido no meu milagre? Porque para Deus não há nada impossível, basta Ele instalar o dedo, a tua bênção está na tua mão. Basta Ele instalar o dedo, o teu milagre está na tua mão. Mas Deus sabe o momento e a hora certa de nos entregar essa vitória. Se Deus entregar esse processo hoje, talvez amanhã eu saia da igreja. Se Deus entregar uma vez para você hoje, para amanhã você não volta mais. Então Deus primeiro na vida, primeiro Ele trabalha, para depois Ele entregar o milagre na nossa mão. Eles estavam indo vagarosamente, havendo chegado apenas em ponto da seguida, não nos permitindo ver ir mais adiante. Olha que coisa interessante. Quantas vezes o vento ele sopra de uma tal maneira na nossa vida que não permite nós ir adiante. Em vez de nós irmos adiante, parece que nós estamos patinando no seco. Quantas vezes na sua vida você está olhando e falando: mas Deus, eu estou vendo mudança? Quantas vezes você tem olhado para dentro da tua casa e você tem falado: Deus, eu estou vendo mudança? Está tudo parado. Não olhe desse jeito. Deus está trabalhando. Deus está agindo. No momento certo, o teu milagre você vai receber em nome de Jesus. E a palavra do Senhor nos diz, o versículo 7 fala que eles estavam vagarosamente. Por quê? Porque o vento estava contrário, não estava permitindo eles ir mais ligeiro. Só que nessa caminhada, quando eu e você nós parecemos que estamos patinando no seco, nessa caminhada, quando eu e você parecemos que tudo que nós fazemos parece que não vai para frente, tenha certeza que algo sobrenatural Deus vai te entregar na tua vida. Quando nós achamos que Deus está em silêncio, é nesse momento que Ele vai agir. Quando nós achamos que Deus está parado, é nesse momento que Ele está trabalhando. Eu costumo dizer que, assim como um professor, tem a irmã que é professora, todos nós sabemos, um professor, quando ele passa uma prova para os alunos, o que ele faz? Ele começa a cantar na sala de aula? Não, né? Ele fica quietinho, né? Só observando. Se você está passando por luta e acha que Deus está quietinho, é porque Ele está te observando. Se você não abrir a tua boca para murmurar, se você não abrir a tua boca para blasfemar, Deus vai te entregar a tua vitória. Deus vai te entregar o teu milagre. Apesar de você parecer que está parado, apesar de você olhar para dentro da tua cara, para aquilo que você tanto quer e não está dando certo, vem o milagre. Deus vai te entregar em nome de Jesus Cristo. E o versículo 11 diz: mas o centurião queria mais no piloto e no mestre do que naquilo que Paulo dizia.
perto, costeando Creta. Mas não muito depois deu nela um pedimento chamado Euroaquilão. Olha que coisa linda. Tudo a ver com a minha e com a sua vida. Deus havia falado para Paulo: olha, Paulo, você vai lá na Itália, você vai em Roma, você vai se apresentar a César. Aquilo que eu disse no começo, Deus poderia ter pegado o Paulo daqui e ter transportado para lá. Às vezes Deus poderia falar: não, mas meu servo está aí, eu ordenei ele para o caminho. Deus não poderia fazer isso? Poderia. Mas todas as vezes a tempestade da vida, as tempestades aí fora, muitas vezes querem nos destruir. Olha que coisa interessante. Chegou um certo momento que ele falou: graças a Deus, agora deu tudo certo. Olha, é o que diz aqui o versículo 13: ressoprando o vento sul, brancamente, lhe pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de terra, foram de muito perto costeando a Creta. Naquele momento, se eu não me engano, havia 276 pessoas dentro dessa embarcação. Naquele momento eles olharam e falaram: olha, graças a Deus passou a tempestade, graças a Deus passou o vento. Agora levantaram-se as velas, é o que diz a Bíblia. Só que na hora que eles acabaram de levantar a vela, o que diz o versículo 14? Mas não muito depois deu nela o pé de vento. Quantas vezes na tua vida que parece que tudo vai clarear, parece que tudo vai dar certo, mas de repente vem um vento que quer te destruir. De repente vem um vento querendo acabar com a tua vida, querendo destruir com a tua casa. Mas se nessa noite você crê, o leão da tribo de Judá vai segurar a tua mão. Você vai passar um vento, você vai passar a tempestade e cantar o hino da vitória em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Na hora que eles pensaram que estava tudo bem, veio um pé de vento acabar com tudo. Sabe por quê? Quando estava acontecendo isso com Paulo, é o mesmo que acontece na nossa vida. Porque quando Deus tem um plano na minha e na sua vida, a primeira coisa, o primeiro objetivo de Satanás é tentar acabar com o plano de Deus. O primeiro objetivo do diabo é tentar destruir os planos de Deus. Desde o princípio da criação foi assim. Hoje não é diferente. Notamos que a Bíblia Sagrada diz no versículo 15: exceto o navio arrebatado, e não podemos navegar contra o vento, dando de mão tudo, nós deixamos ir à toa. Quando eu comecei a meditar nessa passagem, eu falei: Deus, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é bom. Olha o que diz: o vento começou a bater de tudo quanto é lado no navio, e falou assim: não tem jeito, eu me pego nas mãos de Deus. E diz a Bíblia que eles cruzaram os braços, literalmente, eles cruzaram os braços, e automaticamente eles falaram: até agora eu fiz o que eu podia, e agora para frente é Deus que vai agir. Se você, nessa caminhada, você já fez tudo o que você podia, deixe nas mãos de Deus. Deixe Ele cuidar da tua casa. Deixe Ele cuidar da tua vida, do teu trabalho, e você vai ver o que Ele vai fazer. As pessoas vão começar a olhar e falar: não estou entendendo essa mudança. Aí você vai levantar a tua mão e falar: eu entreguei nas mãos do Deus Criador do céu e da terra. E você vai cantar o hino da vitória em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Notamos que a Bíblia Sagrada
salvar-nos. Muitas vezes, nós olhamos e falamos, acabou a esperança. Eu não creio mais em milagre. Quantas vezes aqui tem pessoas que não pensam desse jeito? Só que hoje Deus te trouxe você aqui para mostrar para você que Ele é Deus. Que apesar da tempestade, apesar de você estar olhando e falando, acabou-se a esperança, eu já não tenho mais esperança, eu já não tenho mais, Deus vai fazer você sair daqui nessa noite, crendo no milagre da tua vida, porque eu operando Ele, ninguém pode impedir, em nome de Jesus Cristo. E a Bíblia Sagrada diz que a esperança dele já tinha ido embora. Só que aqui vai o segredo, agora o versículo 23, o segredo que eu e você nós temos que ter. Se você for olhar 276 pessoas, havia vários tipos de pessoas que estavam dentro daquele navio, daquele barco. Só que tinha um lá dentro, que era escolhido de Deus. Tinha um lá dentro que por causa dele, todos estavam protegidos. Versículo 23, do capítulo 27, diz, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Olha que coisa linda. Você sabe que quando eu e você estamos passando por prova, o segredo não é murmurar, o segredo não é blasfemar, o segredo é orar. Se você, o anjo de Deus aparecer para Paulo, ele tinha que estar orando. Apesar das lutas, apesar das aflições, dobra o seu joelho e ore. Busque a Deus. A pastora, a luta está tão grande que eu não consigo mais orar. A luta está tão grande que eu não consigo mais. Faça como anda, apenas deixe os seus lábios e ore a Deus com o seu coração para Deus. Eu não estou tendo força para orar, eu não estou tendo força para pedir, mas eu creio que o Senhor é Deus que tudo sabe. Eu creio no meu milagre, eu creio na minha bênção, eu creio na minha vitória. A Bíblia diz que Paulo, o versículo 24 diz, dizendo, Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus deu todos quanto navegam contigo. Olha que o anjo apareceu a ele e disse, olha Paulo, não temas. É o que Deus está dizendo para você nessa noite, não temas. Creia no teu milagre, creia na tua bênção, creia na tua vitória. A luta está grande, pastor, eu não consigo mais. Apenas creia, não duvide. Creia no milagre, creia que você vai receber a tua vitória. Satanás não ficou contente. Por quê? Porque havia um homem lá dentro que orava. Diferente de mim e você, que muitas vezes na hora que vem a luta, na hora que vem a prova, em vez de nós orar, vamos murmurar. É porque eu vou sair da igreja por causa disso, por causa daquilo, daquilo outro. Deus está mandando dizer para você nessa noite, fica firme na presença do Senhor, e o teu milagre, mais cedo ou mais tarde, Deus vai te pegar em nome de Jesus Cristo. Paulo não murmurou, falou, Deus mandou eu lá. É lá que eu vou chegar. Quem tem promessa de Deus aqui? Levanta a mão. Se você tem promessa de Deus, meu irmão e minha irmã, confie em Deus. Pastor, eu estou passando uma tempestade na minha vida, não está tendo jeito. Confie em Deus. É difícil passar por prova, é difícil passar por tempestade, principalmente umas tempestades que vem para arrebentar tudo, para destruir tudo. Mas é nesse momento que você se esconde debaixo da asas do Onipotente e a tua vitória nos entrega. Aleluia. E o versículo
Olha que coisa linda. Quantas vezes Satanás, ele não tenta só com luta, com prova, muitas vezes ele quer usar alguém para tentar te matar, literalmente. Só que Deus sempre levanta uma pessoa para nos proteger. Deus sempre levanta alguém para nos dar livramento. E aqui nessa carta diz, mas o centurião querendo salvar a Paulo, lhe estorvou esse intento. E mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais, uns em caudas, outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram em terra salvos. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu não sei de que maneira você vai chegar do outro lado, mas você vai chegar em nome de Jesus Cristo. Você vai sair do outro lado e você não sabe nadar, você vai agarrar em qualquer coisa e vai chegar do outro lado, porque a promessa de Deus na tua vida, se você crê, levanta a tua mão, ele sabe o que O que me chamou mais a atenção foi o capítulo 28. Tempestade, todo mundo tem. Na minha, na sua vida, tem tempestade. Aquele ser humano que fala, olha, eu não tenho luta na minha vida, eu acho que você está mentindo. Ah, pastor, eu passei por frente do bar hoje, está todo mundo dando risada. Mas sabe por que estão lá? Para sair da luta. Porque o crente, quando ele começa a passar por luta, ele vai para o condicionado, ele vai para o seu quarto lá, ele vai para a igreja buscar a presença de Deus. O ímpio não. O ímpio, quando ele começa a passar por luta, passar por prova, para disfarçar a luta, disfarçar a prova, vai para o boteco beber, vai para a prostituição, vai para outras drogas. Mas eu e você não. Quando nós começamos a passar por luta, nós dobramos o nosso joelho e falamos, Pai, está difícil a caminhada, mas eu creio na minha vitória, em nome de Jesus Cristo. O capítulo 28, nós vamos dar uma rápida passada nos versículos que nós lemos. Vamos dar o versículo 3 do capítulo 28. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vidas, e pondo-as como uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Sabe que Paulo era um homem que gostava de fazer a obra. Se você for ler, você vai ver que todas as pessoas chegaram ali. Eu creio que mais alguns ajudou, o capítulo não conta detalhes.
Se você for ler a história, eu comecei a ler essa história, comecei a entrar dentro dela, e falei, meu Deus, como Deus é maravilhoso. Paulo simplesmente parou a mão, deixou a cobra lá e continuou trabalhando. Ele falou, Deus, seu filho falou que eu vou para a Itália. Quantas vezes a cobra tem te picado? Quantas vezes você tem olhado para onde vou chegar? Mas Deus prometeu que você vai em nome de Jesus Cristo, para você crer no teu milagre. E a palavra do Senhor nos diz, é sacudindo a Bíblia no fogo, não padeceu nenhum mal. Outra coisa, se nós voltarmos para a tempestade, o que causa uma tempestade? Literalmente, uma tempestade está fora, está chovendo, você está se molhando, o que acontece? Frio. Não é isso que acontece? Na nossa vida espiritual também. Quando vem a tempestade, vem aquele vento ao contrário, muitas vezes eu e você tentamos ficar frio espiritualmente. Começamos a querer cair espiritualmente. Mas quando nós começamos a fazer, se envolver na obra de Deus, assim como Paulo fez, o que significa que ele foi? Sacudiu a cobra no fogo e ela caiu. A cobra que está te perseguindo, ela vai cair em nome de Jesus Cristo. E o fogo que vai queimar ela não é o fogo do fogão da lenha, não é o fogo do fogo da lenha, mas é o fogo do Espírito Santo. Aquele que queima somente o pecado, aquele que queima a vida, e queima a casa, aquele que Satanás, em nome de Jesus Cristo. Mas para isso eu e você nós temos que crer. Se nós não cremos, não vai adiantar nada. Não sei que tipo de cobra que está afetando a sua vida. Cobra não se conformou. Picou, mordeu. Deus prometeu para mim a vitória. O segredo meu e seu é não olhar a vida da opinião alheia, dos recortes de Satanás. O segredo meu e seu não é de falar, não, Deus queria que eu morresse primeiro, não. Deus não quer, Ele quer te dar vitória. Deus, através daquela luta, através daquela prova, estava capacitando Paulo. Através dessa prova, através dessa luta que você está passando, Deus está te capacitando, Deus está te lapidando. Ah, pastor, mas está difícil. Quanto maior é a prova, maior é a vitória. Se Deus tem uma prova para você, não olhe para o lado nem para o outro, olhe para o alto, determinado dentro do seu socorro. Só que muitas vezes nós costumamos achar que nós somos a última Coca-Cola do deserto. Tem gente que fala a última bolacha da Coca-Cola, mas eu gosto mais de falar da Coca. A última Coca-Cola do deserto. Você já pensou ser no deserto? A boca até colando de seca. Apareceu uma Coca geladinha, suada para fora. Muitas vezes nós achamos que nós somos essa última Coca-Cola do deserto. Deus, ninguém passa luta, só eu. Deus, misericórdia de mim, ao fulano, esse plano assim. Não. Cada um de nós passamos por uma prova. Cada um de nós passamos por uma luta. Deus não dá uma luta para mim, a mesma para mim não vai dar para você. Porque às vezes eu tenho menos capacidade de vencer do que você. Às vezes a sua maior do que a minha. Mas é porque você vai suportar a luta. A palavra do Senhor nos diz que não tem tentação sobre vós, senão humana, mas que ela é Deus que com a própria tentação nos dará um escape para que possais suportar. Se você está passando por luta e por prova, creia em Deus. Creia no teu milagre, não deixe as portas te derrubar, não deixe as pessoas apontar o dedo para você e falar, olha, agora acabou, agora está tudo destruído. Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer para você, levante a tua cabeça, e nessa peleja não terá que pelejar, o Senhor pelejará por vós, e vós caireis em nome de Jesus Cristo. E a palavra do Senhor nos diz, o versículo 8, devido ao horário que já foi embora. Aconteceu
Paulo tinha tudo para desanimar, só que ele não desanimou. Apesar de tudo, aconteceu estar tão enfermo de febre e desenteria, o pai do Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e os curou. Às vezes nessa parte que você passa por prova, passa por luta, é nessa parte que Deus vai te usar. Deus está te capacitando para lá na frente você saber passar por isso. Notamos que Paulo chegou lá, já falava com o homem. Eu creio que naquele momento, quando olhar para Paulo, só ficava assim, sabe aqueles jacaré? Só fica cuidando de longe. A víbora mordeu o Paulo, então ficava de longe, só cuidando, eu só mordei o tronco. Ele não morreu. Aí começaram a crer. Às vezes uma víbora vem picar eu e você para nos fortalecer, para as pessoas de fora olhar para mim, para você e falar, não, realmente ele é o filho de Deus, realmente ele é a mulher de Deus. A cobra ficou e morreu. Notamos que a Bíblia, a palavra do Senhor diz que os pagos olharam e falaram, olha, a justiça de Deus não vai deixar de ver. Quantas pessoas têm saído da presença de Deus por simples comentário de recuo de Satanás? Fala, olha, acontece isso aqui e aquilo outro. Destrói um homem na fé com a mulher na fé. Só que Paulo morreu para isso. A Bíblia Sagrada nos diz que aquele homem estava enfermo, com febre e desenteria. Paulo colocou a mão na cabeça dele, ele foi curado. Sabe o que aconteceu? Todas as pessoas enfermas naquela ilha foram curadas pelas mãos de Paulo. E diz a história que Paulo ficou na igreja, ali naquele lugar. Por quê? Porque quando Deus quer trabalhar, meu irmão, quando Deus quer trabalhar, minha irmã, não importa os reforços de Satanás falar, não importa as pessoas olharem para mim, para você, dizer, olha, está tudo acabado. Quando Deus quer trabalhar, Ele trabalha e o milagre acontece em nome de Jesus Cristo. E a palavra do Senhor nos diz, o versículo 31, para nós encerrar, pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor, Jesus Cristo, sem impedimento algum. Aqui, Paulo já não estava na ilha. Paulo já estava na Itália, lá em Roma, porque Deus havia prometido para ele. Só que, se você for ler a história, você vai ver que ele foi preso. Ele foi como prisioneiro. Tanto é que os rapazes, os soldados do mar, queriam matar ele, porque ele falou, ele é um criminoso cruel, nós vamos matar, porque senão ele vai fugir. E a Bíblia Sagrada nos diz que ele, lá na Itália, Deus falou que ele ia e ele foi. Sabe o que Deus está dizendo para mim aqui nessa noite? Aquilo que Deus prometeu para você, ele vai cumprir. Mas para isso não saia da embarcação, não saia da presença de Deus. Deixe falar o que quiser falar. Deixe as pessoas olharem para você e dizer, olha, não vai conseguir. Ele prometeu, não foi nada de beber. Foi o Deus que é todo do céu e também da terra, em nome de Jesus Cristo. E se você querer, a partir de hoje, este fogo, aquele dia Paulo fez um fogo de lenha. Se você deixar o fogo do Espírito Santo entrar na tua vida, tomar conta do teu ser, você vai ver que a pedra nenhuma vai parar na tua frente. Mas para isso você precisa crer. E a Bíblia Sagrada nos diz que ele foi para a Itália, pregava a palavra de Deus sem impedimento algum. É isso que Deus vai fazer comigo e com você. Ainda esta semana eu ouvi, não lembro aonde, uma mensagem dizendo que o que levou a fama de Davi a ser perfeito foi a luta. Quem sabia disso? Foi a luta que levou Davi. Deus havia tido um plano, Deus levou Samuel, ungiu a Davi, só que estava tudo parado, nada acontecia. Aí levantou uma luta lá, um gigante chamado Golias, que todo mundo olhava para ele
Que o Espírito Santo de Deus continue falando as palmas que exalte ao Deus.